Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a farmacologia do sistema respiratório. Para nós podermos compreender melhor o sistema respiratório, eu vou relembrar um pouquinho vocês a fisiologia do sistema respiratório. Então, lembrando, a respiração ela é um ato involuntário, né? É espontâneo. É claro, nós conseguimos controlar a respiração, porém, só quando a gente está pensando nela, né? Ela consegue, né, o nosso sistema nervoso central, ele faz com que ocorra a respiração voluntariamente. O centro respiratório, ele se encontra no bulbo. Então, quem controla a respiração nossa é o bulbo. Alguns fatores químicos podem afetar esse centro respiratório, como, por exemplo, a pressão parcial de dióxido de carbono presente no sangue arterial. Então, quando a pressão parcial desse dióxido de carbono está acima de 46 milímetros de mercúrio, mais ou menos, ela faz com que o nosso organismo aumente a frequência respiratória para poder eliminar esse dióxido de carbono. Outro fator químico que pode afetar é a concentração de íons de hidrogênio presentes no sangue, que podem estar aí diminuindo, por exemplo, o pH sanguíneo. Então, nós também vamos ter um aumento na frequência respiratória quando esses íons estão acima dos valores normais. Um detalhe que eu gosto sempre de falar quando eu falo de fisiologia respiratória é que o oxigênio em si, ele não afeta o nosso centro respiratório. Então, normalmente, na nossa artéria, nós vamos ter aí uma pressão de oxigênio próxima a 100, né? Geralmente acima de 90 a 100. Mas ela pode cair, né? Quando fica muito tempo sem respirar ou por causa de alguma patologia, chegando aí a níveis abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Quando ocorre isso, ele vai afetar os receptores, os quimiorreceptores periféricos presentes nas carótidas. Então, não tem ação central essa baixa do oxigênio, mas tem ação periférica. Essa ação vai enviar um estímulo para o sistema nervoso central posteriormente, né, para estimular a respiração. Então, não é uma ação direta no sistema nervoso central, não é uma ação direta no bulbo, tá? Em relação à regulação da musculatura, dos vasos, das glândulas nas nossas vias aéreas, nós temos duas vias. A via aferente, que é aquela que envia sinal da periferia para o sistema nervoso central, e a via eferente, que traz o sinal do sistema nervoso central até o órgão. Quando a gente fala de via aferente, nós temos no nosso sistema respiratório receptores irritantes e fibra C. Esses receptores e a fibra C, eles vão responder a substâncias exógenas, a mediadores inflamatórios e também alguns estímulos físicos, como por exemplo o frio, e podem enviar então, a partir desse momento, sinal para o sistema nervoso central para que ele estimule, por exemplo, a tosse para retirar aí alguma substância exógena, como poeira, por exemplo. Em relação às vias eferentes, nós vamos ter aí atuando os nervos parasimpáticos, os nervos simpáticos e os nervos inibitórios e excitatórios, que são não adrenérgicos, não colinérgicos, conhecidos como NANC. Nós vamos falar sobre essa via eferente detalhadamente agora. Vamos começar falando então dos nervos parasimpáticos. Esses nervos, eles inervam o músculo liso das vias aéreas, o músculo liso vascular e as glândulas. E eles vão atuar com os receptores muscarínicos, né? Lembram-se lá.
Então, nós temos receptores M1, M2 e M3. O M1 são localizados nos gânglios, né? E nas células pós-sinápticas e vão facilitar a neurotransmissão nicotínica. Os M2 são autorreceptores inibitórios. Eles vão mediar a retroalimentação negativa e também vão atuar sobre a liberação de acetilcolina nos nervos colinérgicos pós-ganglionares. E o M3, que é onde os fármacos que nós vamos falar na aula de hoje vão atuar com maior frequência, tá? Então, por quê? Porque esses receptores M3, eles vão estar localizados na musculatura lisa e nas glândulas dos brônquios. E eles vão fazer com que, a partir do momento que sejam ativados, eles vão ocasionar constrição brônquica e secreção de muco. Então, por isso, vamos lembrar que os fármacos, na sua grande maioria, quando nós falamos de fármacos respiratórios, vão atuar em receptores, né? Quando a gente fala, claro, de nervos parasimpáticos, receptores muscarínicos M3. Atuam em M1 e M2 um pouco, mas a maioria é em receptores muscarínicos do tipo 3. Os nervos simpáticos, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, até anotassem aí no caderno de vocês. Eles inervam as glândulas e os vasos traqueobrônquicos. Eles não inervam a musculatura lisa das vias aéreas humanas. Porém, anotem aí, a musculatura lisa das nossas vias aéreas apresentam diversos receptores beta-adrenérgicos, que são do tipo beta 2. Esses receptores, quando ativados, e aí entra a nossa medicação, eles vão fazer com que ocorra relaxamento muscular lisa brônquica, eles inibem a liberação de mediadores dos mastócitos que podem causar inflamação e também aumentam a depuração mucociliar. Então, não se esqueçam, pessoal, nós não temos ação do sistema nervoso normalmente, né, nos receptores beta 2, mas nós conseguimos atuar com fármacos nesses receptores, fazendo com que ocorra aí um relaxamento da musculatura, diminuição até de muco por causa dessa ação aqui. Já os nervos não adrenérgicos, não colinérgicos, eles podem ser inibitórios ou excitatórios. Os inibitórios, eles relaxam a musculatura lisa das vias aéreas e também liberam óxido nítrico e peptídeo vasoativo. E os excitatórios, eles causam neuroinflamação, liberação de diversas taxinas, como substância P, neurocinina A e B, tá? Agora que nós já entendemos um pouco, né, sobre a fisiologia do sistema respiratório, nós vamos começar a falar das doenças pulmonares e dos tratamentos. Então, eu falo da doença e já falo do tratamento. Eu vou dar mais atenção para a asma, porque é uma das doenças respiratórias mais comuns, mas eu também vou falar de doença obstrutiva pulmonar crônica e também vou falar da tosse, quais são os medicamentos que atuam inibindo a tosse. A asma brônquica é uma doença inflamatória que causa obstrução reversível das vias aéreas. Essa obstrução e essa inflamação, ela ocorre em resposta a um estímulo irritante. As pessoas que têm asma, elas têm uma
sensibilidade anormal a alguma substância ou a algum patógeno, alérgeno, melhor dizendo. Então, essa sensibilidade anormal faz com que o pulmão tenha, os brônquios, me desculpem, tenham uma hiperatividade brônquica, fazendo então que nós tenhamos aí uma constrição, uma broncoconstrição nos brônquios, tá? Essa bronquioconstrição, ela faz com que tenhamos uma obstrução do brônquio e nós temos como característica o sibilo, que é a tosse, a falta de ar, a dificuldade para respirar. Então, como características da asma, nós temos o sibilo, como eu comentei, falta de ar, dificuldade de respirar e algumas vezes tosse e muita tosse. Pessoas que estão com crise alta de asma, elas tossem o tempo todo. Por quê? Porque elas não conseguem expirar, ou seja, retirar o ar que está dentro do pulmão. Então, elas precisam tossir para incentivar esse ar a sair e entrar ar novo no pulmão. Então, é uma dificuldade não de respirar, e sim de expirar, de retirar o ar do pulmão. Então, a asma aguda, ela não é facilmente revertida, tá? Então, tem crises de asma que não se consegue reverter facilmente, muitas vezes causando hipoxemia, que é a diminuição do oxigênio e, pessoal, podendo levar à morte. Quando o paciente está com asma aguda, é extremamente necessário o internamento. Entender um pouquinho a patogênese da asma. Depende muito de cada pessoa, tá? Algumas pessoas elas têm alergia a pelo de gato, a pelo de cachorro, outras é o pólen, poeira, até mesmo o frio pode estimular a asma. E claro que tem causas desconhecidas também, que não se sabe o porquê que está acontecendo essa irritação que está desencadeando a asma. Mas, resumidamente, é claro, o que acontece? Esses fatores, eles vão estimular os linfócitos T ativados. Então, pessoas que têm asma têm esses linfócitos T ativados que, quando em contato com o alergeno, seja ele pelo de gato, cachorro, pó, vai ativar a produção e desenvolvimento desse linfócito T em linfócito TH2, que é linfócito T de Elper. Esse linfócito T de Elper, ele vai liberar algumas citocinas, como interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. A interleucina 4, ela estimula a produção de linfócito B. O que o linfócito B ele faz? Ele produz plasmócitos, né? Ele se desenvolve em plasmócito. E o plasmócito ele libera IgE, que é um tipo de anticorpo. Esse anticorpo, juntamente, ouçam bem, com a interleucina 5, vai estimular, vai chamar para o pulmão alguns granulócitos, principalmente o eosinófilo. Esse eosinófilo, quando entra em contato com a IgE, ele vai começar também a liberar os seus granulócitos. Lembram-se lá que os eosinófilos contêm granulócitos? Então, ele vai liberar leucotrienos e também proteínas. Esses leucotrienos e proteínas, eles lesam o epitélio.
e fazem com que ocorra a hiperresponsividade brônquica. Então, esse é um dos mecanismos. A asma, ela tem dois tipos. Nós temos a asma, que a gente chama de asma extrínseca, que é quando tem-se alergia a fatores externos, geralmente específicos, então também é conhecido como asma alérgica ou asma atópica, e tem-se a asma intrínseca, quando não se sabe o que está motivando essa asma. A asma extrínseca, ela é mais comum na infância. Então, vocês vão ver crianças que tiveram asma, quando chegam na adolescência não tem mais. Já a asma intrínseca, ela é mais comum na fase adulta e em mulheres. E muitas vezes não se sabe o que causa essa asma. Pode ser fatores genéticos ou alguma outra reação. Ainda se tem que estudar muito sobre isso. Mas o que acontece é essa patogenia. Quando a asma ela é alérgica, nós temos um agravante ainda, porque nós vamos ter a interação das IgE com os mastócitos. Os mastócitos, quando interagem com a IgE, vão liberar também seus granulócitos, que têm aí histamina, leucotrienos e prostaglandinas, que acabam também atuando, né, juntamente com os eosinófilos, tendo uma reação maior do que quando não é asma alérgica. Tá? Então, tem esse agravamento. A asma ainda ela pode ser dividida em fase imediata e fase tardia. A fase imediata é quando o alérgeno, que pode ser igual eu falei para vocês, poeira, deixa eu pensar aqui mais, tempo frio. Você sabe por que o tempo frio ataca a asma? Até uma coisa assim que eu gostaria de deixar aqui para vocês uma informação. Porque no tempo frio o ar está mais seco e isso acaba irritando as vias aéreas, tá? Então, por isso que acaba atuando aqui nas nossas vias aéreas e pode atacar a asma. Então, e por isso, até vou abrir mais um parênteses aqui, quando a pessoa tem asma, é bom utilizar aqueles umidificadores de ar, tá? Porque diminui muito essa irritação das vias aéreas, tá? Por causa do tempo seco. Então, essa fase imediata, ela vai chamar os mastócitos, né? Quando nós temos contato com o alérgeno, os mastócitos vão ser ativados, nós vamos ter ativação de leucotrienos, vai ter liberação de histamina, prostaglandina, que vai ocasionar um broncoespasmo. Esses mastócitos, eles também vão liberar quimiotaxinas e quimiocinas, que tardiamente vão estimular as células TH2, vão liberar citocina, vão recrutar monócitos, vão ativar as células inflamatórias, principalmente os eosinófilos. Essa ativação vai fazer com que ocorra liberação de mediadores, liberação das proteínas dos eosinófilos e também leucotrienos, que vão lesar o epitélio. Esses mediadores eles vão causar inflamação das vias aéreas, juntamente os mediadores com a lesão epitelial vão fazer com que ocorra hiperatividade das vias aéreas. Nós teremos broncoespasmo, sibilo e tosse. Então, esse é as duas fases. Até peguei um gráficozinho aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Quando nós temos aqui a inalação, né? Pode ser, por exemplo, eu inalei aqui, né, esse patógeno não, pessoal, esse alérgeno. Lá pelas 3 da tarde, nós vamos ter a fase inicial aí, que é imediata, o broncoespasmo, mas ele não é um broncoespasmo tão grande. Vocês conseguem ver aqui é os litros de ar
que o pulmão consegue, né, que conseguem entrar no pulmão. Então, nós temos um broncoespasmo, mas conseguimos respirar normalmente. A partir de 6 horas após a exposição, nós vamos ter a fase tardia. Vocês viram o que acontece na fase tardia? Tem uma, vamos dizer assim, uma mediação de diversas substâncias. E isso vai fazer com que esse broncoespasmo seja muito maior do que na fase imediata. E nós temos aí um grande problema. Por isso que geralmente essas fases tardias, aí até, né, como forma de conhecimento, ela acontece à noite, porque a pessoa tem contato com o alérgeno e daí à noite ela começa a ter dificuldade respiratória, geralmente em criança, pessoal, e daí a mãe não consegue entender, mas o que está acontecendo, por que ele está com essa dificuldade respiratória, ele passou o dia inteiro bem, não sei o quê, por que agora à noite que está acontecendo? Porque foi durante o dia que ele inalou, só que a fase começou tardiamente, né? Nós tivemos uma reação maior tardia, e isso como eu falei para vocês, a asma ela é uma doença crônica muito comum, principalmente em crianças, é comum em adultos, mas é mais comum em crianças e pode levar à morte. O atendimento ele tem que ser rápido, tem que ser imediato. Às vezes a pessoa fica pensando, não age e pode aí ter uma dificuldade para recuperar a criança, porque ela não consegue respirar e ela acaba desmaiando, ela não consegue fazer a troca gasosa. Então tem que ter sempre um cuidado especial nesse tipo de situação. Agora vamos falar sobre os medicamentos que nós vamos utilizar para tratar e prevenir essa asma. Então, como eu já até dei aí um spoiler para vocês um pouquinho, nós vamos ter os broncodilatadores. Esses broncodilatadores vão reverter o broncoespasmo, principalmente da fase imediata. Então, eles vão ser utilizados mais nessa fase. E alguns têm certo efeito anti-inflamatório. E o outro grupo de fármacos que nós vamos utilizar são os anti-inflamatórios, que podem inibir a ação que está acontecendo no pulmão ou podem prevenir a ação tanto na fase imediata quanto na fase tardia. Os broncodilatadores, eles vão ser divididos em agonistas do receptor beta-adrenérgico, xantinas e antagonistas dos receptores muscarínicos e também antagonistas dos receptores de leucotrienos. Vamos começar falando então dos agonistas dos receptores beta-adrenérgicos. Eles podem ser administrados por forma inalatória, por pó e também por nebulização. Ou podem ser administrados por via oral ou parenteral, dependendo da crise e da ação que você pretende. O que esses receptores, o que esses agonistas vão fazer? Lembrando-se que os receptores beta-adrenérgicos, eles estão presentes na musculatura lisa. Então, a partir do momento que nós temos a atuação desses agonistas, nós vamos ter a vasodilatação, melhor dizendo, a broncodilatação, porque é a musculatura lisa dos brônquios, tá? Então, não vamos confundir. Broncodilatação. Eles também atuam inibindo a liberação de alguns mediadores dos mastócitos, e isso auxilia na diminuição da ação, né, dessa ação broncoconstritora, tá? E eles também aumentam a remoção do muco, porque eles atuam no cílio, estimulam o movimento mucociliar e estimulam o cílio a retirar o muco presente nos brônquios. Nós temos agonistas beta-adrenérgicos de ação curta e de ação longa. O de ação curta, salbutamol e terbutalina.
geralmente vão ser administrados por via inalatória, mas existem outras formas farmacêuticas, como xarope, comprimido, e eles vão ser utilizados quando a pessoa está numa crise. Eles vão atuar na crise aguda, então por isso até a ação curta deles. Nós vamos utilizar esses medicamentos quando a pessoa está em crise respiratória, em crise asmática, porque eles têm uma ação rápida, de 5 a 15 minutos já começa a ter essa ação, sendo que o efeito máximo ocorre em 30 minutos e a duração da ação de 3 a 5 horas. Uma coisa muito interessante aqui nesses de ação curta é que eles vão ser administrados sempre que necessário, tá? Então, tem, claro, cuidar com o efeito adverso, mas podem ser administrados no horário que desejar, não precisa ser administrado de tanto em tanto tempo. O salbutamol é o mais comum, é o fármaco mais utilizado para asma. Vocês vão lembrar agora, eu vou mostrar até aqui para vocês uma figurinha. O Aerolin. Então, é essa bombinha que o pessoal usa, né? É claro, nós temos diversos tipos de bombinha para asma, mas uma delas é o salbutamol, que é o Aerolin Spray. Tá? Provavelmente, se alguém na tua família tem asma, ela deve utilizar esse Aerolin quando tem crise. Em relação à ação longa, nós temos o salmeterol e o formoterol. Eles têm uma cadeia muito parecida com o salbutamol e com a terbutalina, mas eles são fármacos de ação prolongada. Então, quando você quer administrar o fármaco 2 vezes ao dia, por exemplo, para prevenir a crise de asma. Então, eles vão atuar rapidamente, mas eles têm uma duração de 8 a 12 horas. Por isso, eles são administrados geralmente de 12 em 12, 2 vezes ao dia. Dependendo, é claro, da crise da pessoa, pode ser administrado de 8 em 8 também. Esses fármacos, eles só vão ter efeito adverso quando sofrem absorção sistêmica. Normalmente, quando nós falamos de fármacos inalatórios, eles não têm tanta ação sistêmica. Mas como eu falei para vocês, qualquer um deles ali que eu falei anteriormente, eles têm, né, forma farmacêutica oral, xarope, comprimido, que também é utilizado quando a pessoa faz tratamento para asma. Essa ação sistêmica, como efeito adverso, nós podemos ter tremor, taquicardia e arritmia. Por quê? Porque eles atuam nos receptores beta-adrenérgicos. Então, lembrem-se, nós falamos do sistema cardiovascular. Nós temos receptores beta-adrenérgicos no coração. Quando eles são estimulados por esses agonistas, nós vamos ter um aumento nos batimentos cardíacos, podendo causar taquicardia. As xantinas, elas vão inibir a isoenzima fosfodiesterase. Então, quando nós temos uma inibição dessa enzima, eu já falei para vocês sobre ela, só vou relembrar. Nós vamos ter um aumento do AMP cíclico e do GMP cíclico. E isso faz com que nós tenhamos uma dilatação, uma bronquiodilatação nesse caso. As xantinas também vão atuar bloqueando os receptores de adenosina e isso faz com que ocorra um menor efeito das prostaglandinas sobre o músculo liso e também atuam alterando os íons de cálcio no músculo liso. Lembrando, os íons de cálcio eles são essenciais para a contração muscular. Se nós inibimos, alteramos esses íons de cálcio, nós vamos ter uma contração menor. Eles também bloqueiam a liberação de histamina e de leucotrienos, que vão ser responsáveis aí pela ação inflamatória e também por lesar o epitélio dos brônquios. As xantinas, elas estimulam o sistema nervoso central. Então, elas estimulam a respiração.
podem ser utilizados e tem uma ação muito boa quando a pessoa tem asma, porque vai respirar, e isso é bom. Até vou abrir um parênteses aqui para falar sobre as xantinas. Tenho certeza que se você toma café, você vai saber, a cafeína é uma xantina, que também estimula o sistema nervoso central. Claro que não é só no café que tem cafeína, nós temos cafeína no chá, né, dependendo do tipo de chá, nós temos cafeína no chimarrão, na erva de tererê, tá? Que também estimula esse sistema nervoso central. Ela pode ser administrada por via endovenosa ou por via oral, e a vida média dela é de aproximadamente 12 horas. Nós temos como xantina mais utilizada a teofilina e também temos a aminofilina. Um problema muito sério na utilização das xantinas é que a janela terapêutica dela é muito estreita. Então, para vocês terem uma ideia, a concentração plasmática terapêutica vai de 30 a 100 milimol por litro. E as reações adversas, elas já começam em 110 milimol por litro. Então, um pouquinho mais do que a concentração terapêutica já começa a causar efeitos adversos. Então, nós temos aí como efeito adverso insônia, nervosismo, arritmia e pode causar crise convulsiva, tá? Então, claro, quando se utiliza uma dose terapêutica, né, uma dose muito maior que a dose terapêutica. Insônia, quando vocês tomam muito café. Quem não é acostumado a tomar muito café à noite vai ter insônia. Nervosismo, quando a pessoa toma muito café, é comum. E arritmia também. Tá? Então, são alguns efeitos adversos que, quando se utiliza muito cafeína, também é observado nesses pacientes, não, nessas pessoas que estão utilizando esse café, né? O outro grupo de fármacos são os antagonistas muscarínicos. Nós vamos ter esses antagonistas atuando nos receptores M3, que eu já comentei com vocês. Eles vão ser úteis quando a causa da tosse é um estímulo irritante. Então, eles amenizam a tosse porque eles atuam como antagonista M3, tá? Inibem também a constrição brônquica e a secreção brônquica. Lembram-se lá que esses receptores, quando ativados, estimulam a constrição e também estimulam a secreção. Se nós utilizamos um antagonista, nós vamos inibir. Como forma farmacêutica, nós temos inalação e aerosol. Inalação, aqui nesse caso, é quando nós fazemos inalação, aquele aparelho de inalação mesmo, sabe? Que é bem comum, principalmente na infância. Com certeza vocês fizeram inalação na infância. Um dos medicamentos, eu já vou mostrar aqui para vocês, vocês vão até lembrar. É um medicamento que atua nesses receptores muscarínicos e ele diminui a tosse. Então, ele é bem utilizado quando nós estamos com resfriado, gripado, para diminuir a tosse, não somente para asma, tá? Ele tem pouca absorção sistêmica, por isso o efeito colateral não é tão grande. E nós temos efeito máximo em 30 minutos. E a ação dele demora de 3 a 5 horas. Então, como fármacos, nós temos o ipratrópio e o triotrópio. Ipratrópio lembrou alguma coisa? E atrovente. Vocês lembram do atrovente? Então, o atrovente é aquelas gotinhas que se colocam na inalação que auxiliam aí a diminuir a tosse, a diminuir a irritação nos nossos brônquios, nas nossas vias respiratórias. Nós temos também antagonistas dos receptores leucotriênios. Esses antagonistas, eles vão atuar nos receptores presentes na mucosa respiratória e nas células inflamatórias infiltrativas. Eles vão atuar... Primeiro, deixa eu falar um pouquinho aqui.
nós temos diversos tipos de leucotriênios, mas esses antagonistas eles vão atuar somente sobre os receptores CYSLT1, que é o leucotriênio cisteínil-leucotrieno. Tá? Então, ele só atua nesse tipo aqui de receptor. Ele vai inibir a asma induzida pelo exercício, então vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa faz exercício, correu, sentiu falta de ar e começou a ter dificuldade respiratória e teve um ataque de asma. É comum, é um dos estímulos não identificados, porque não se sabe o porquê, mas geralmente é porque ficou muito tempo sem respirar e teve esse broncoespasmo. Nós também temos uma diminuição nas respostas precoces e tardias ao alérgeno inalatório. Vamos ter relaxamento das vias aéreas na asma leve e esses medicamentos geralmente são administrados por via oral. Nós utilizamos ele concomitantemente com corticoides inalatórios, que são os anti-inflamatórios que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Entre esses leucotrienos, nós temos o montelukast e também esse que tem um nome bem difícil de falar, zafirlukast. Em relação ao efeito adverso, quando utilizado em excesso, cefaleia e distúrbios gastrointestinais. Os agentes anti-inflamatórios mais utilizados para asma são os glicocorticoides, que são um tipo de corticoide, né? Um corticoide mais utilizado para esse fim, para asma, tá? E nós temos os cromoglicato e também o neldocromila, que são utilizados também com efeitos anti-inflamatórios. Os glicocorticoides, como eu falei para vocês, eles são uma divisão dos corticoides. Eles vão ser os principais fármacos a atuar como anti-inflamatórios na asma. Eles vão impedir a progressão da asma crônica por atuarem como anti-inflamatório. E eles também são eficazes na asma leve. Esses glicocorticoides eles vão atuar diminuindo a formação de citocinas, vão atuar principalmente lá nas células TH2, eles inibem a produção de leucotriênios, eles também podem inibir a ativação de plaquetas e eles diminuem a permeabilidade microvascular. Essa diminuição na permeabilidade microvascular vai fazer com que ocorra uma redução na liberação de mediadores dos eosinófilos e também vai inibir a produção de citocina que seria ativada pelos eosinófilos, que seria liberada por esses eosinófilos. Por quê? Porque os eosinófilos eles não conseguem chegar até os brônquios, porque nós vamos ter uma permeabilidade menor dos brônquios, tá? Como fármacos dessa classe, nós temos a beclometasona, a budesonida, que é o Buzonide, é muito utilizado também, pessoal, essa daqui, né, o Buzonide, principalmente, para alergia, como rinite, é muito comum, né, porque ele auxilia na diminuição dessa inflamação. Também nós temos a fluticasona, também tem a mometasona e a ciclosanida, que vão atuar com esse efeito. Como efeito adverso, nós temos a candidíase orofaríngea, que é o famoso sapinho, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que deixa a língua branca. Provavelmente vocês já ouviram falar, é bem comum em criança, principalmente. Por que acontece isso? Porque nós vamos ter uma diminuição nos linfócitos. E os linfócitos, eles auxiliam, pessoal, na eliminação de fungo. Então, a partir do momento que nós temos uma diminuição neles, nós vamos acabar tendo aí essa presença de candidíase.
Também podemos ter uma irritação na garganta, porque diminuiu os linfócitos daquela região. Pode-se ter a voz rouca e também as doses altas podem causar supressão da nossa glândula suprarrenal, porque eles acabam inibindo a liberação, por exemplo, de alguns hormônios dessa glândula. O cromoglicato e a nedocromila, eles são fármacos de curta duração. Então, eles acabam não atuando por muito tempo, tá? Outro problema deles é que o efeito farmacológico, o efeito anti-inflamatório, é um efeito fraco. Eles são muito seguros, são 2 medicamentos seguros em relação a efeitos adversos. Porém, o efeito é pequeno, tá? Nós temos administrações inalatórias, tanto aerosol quanto pó, e eles vão reduzir as respostas asmáticas, tanto imediata quanto de fase tardia. Reduzem, assim, a hiperatividade brônquica. Não se sabe direito, especificamente, o mecanismo de ação desses fármacos, mas em relação ao cromoglicato, nós sabemos que ele estabiliza os mastócitos, impede a liberação de histamina, deprime os reflexos neurais exacerbados recorrentes da estimulação irritante e também suprime as fibras C sensitivas, ou seja, aquela ação que deveria estar acontecendo no local que estimula a inflamação, ela é diminuída. Então, eu voltei aqui aquele slidezinho de fase imediata e fase tardia para nós vermos como que é utilizado o tratamento. Então, os agonistas dos receptores beta-adrenérgicos, os antagonistas dos receptores, principalmente os antagonistas de leucotriênios e também a teofilina, vão atuar aqui, ó, inibindo o broncoespasmo ou estimulando a broncodilatação. Já os glicocorticoides, eles podem atuar tanto na fase tardia, diminuindo a inflamação, como na fase imediata, inibindo aqui, ó, a liberação de quimiotaxinas e auxiliando, é claro, na inibição da fase tardia. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é causada principalmente pelo tabagismo, mas pode ser causada por outros fatores, como, por exemplo, poluição. Geralmente, ela se inicia com uma tosse matinal durante o inverno, mas ela acaba evoluindo para uma tosse crônica e, com o tempo, ocorre obstrução das vias aéreas, diminuição no fluxo de ar e também é uma doença progressiva, né? Ela acaba levando, pode, né, levar à morte. Não se tem nenhum medicamento que diminua a progressão dessa doença. Claro que, por exemplo, parar de fumar é uma ação, é algo que diminui a progressão, mas nós não temos nenhum medicamento que diminua a progressão por enquanto. Vocês já vão entender por que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa doença. Essa doença, ela atinge praticamente, principalmente, os alvéolos. Então, o que acontece? Nós temos, né, que a troca gasosa, ela vai ocorrer lá nos alvéolos, onde nós vamos ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos e também vamos ter uma grande quantidade de ar para fazer essa troca de gases, né? Por causa de cigarro, poluição, esses alvéolos eles começam a sofrer fibrose, obstruções e até mesmo destruição. Essa destruição nós chamamos de efizema. Então, vocês conseguem ver aqui, ó? Aqui nós temos bem desenhadinho os alvéolos. Aqui eles acabam como se eles sofressem uma integração entre o alvéolo, entre um e outro alvéolo, ó.
acaba-se a parede desse alvéolo, que a gente chama de efizema pulmonar. Então, esse efizema, e também até antes do efizema, essa fibrose, ela acaba ocasionando inflamação crônica, nós vamos ter um aumento no número de macrófagos, aumento no número de neutrófilos e também de linfócitos T, que vão causar essa inflamação e vão estar atuando. Então, nós temos um aumento, por exemplo, no número, na quantidade de catarro dessas pessoas que têm essa doença, e é claro que tem-se uma dificuldade de respirar, até porque os alvéolos eles não estão mais íntegros, digamos assim. Não se tem um tratamento que vai regredir a doença. Nós temos um tratamento para os sintomas da doença. Então, os glicocorticoides, que eu falei bastante para vocês, eles geralmente não têm efeito nessa doença. Mas, como essa obstrução, ela pode também ter sido ocasionada por causa de uma asma, às vezes a utilização de glicocorticoides pode auxiliar no tratamento. Nós temos a utilização de bronquiodilatadores, geralmente de ação prolongada, que apresentam um efeito modesto nessa doença e auxiliam a diminuir os sintomas. Digamos assim, é um tratamento paliativo, até porque eles vão atuar nos brônquios. E vocês viram, o que está tendo uma maior ação ali, uma maior degradação são os alvéolos, mas ele acaba atuando paliativamente, auxiliando na respiração da pessoa que tem essa doença. Os principais tratamentos utilizados são o ipratrópio, salbutamol, tiotrópio, salmeterol e também o formoterol. A tosse, ela é um reflexo protetor que quer estimular a retirada de algum material estranho presente nos brônquios e também nos bronquíolos. Ela pode, é claro, ser desencadeada por processo inflamatório, por fármacos, como a gente viu a semana passada, os inibidores da ECA. E semana passada não, já faz uns dias, né? Que a gente falou sobre eles, que também acaba desencadeando a tosse, ou por causa de uma neoplasia. Nós temos diversos fármacos antitussígenos. Eu vou falar, é claro, bem sucintamente sobre eles, porque são vários tipos, tá? Então, nós temos duas classes principais. Uma delas é os antitussígenos de efeito central e a outra é de efeito periférico. Os antitussígenos de efeito central, eles vão ser indicados para tosse não produtiva, que fica mais fácil da gente entender como tosse seca, ou seja, são tosses sem catarro. Então, só vai ser indicado para esse tipo de tosse, até porque se você está com o peito carregado, você precisa retirar esse catarro e inibir a tosse, né? Pode ter alguns efeitos aí posterior. Então, o antitussígeno central, ele atua para tosse seca. Ele vai atuar diretamente no centro da tosse, por isso ele inibe essa tosse. Nós temos duas classes, né? Uma classe de fármacos que são os opioides, que entra aí a codeína, o destrometorfano e também a noscapina. O mais utilizado deles aqui é a codeína, tá? Para tosse. E temos outros fármacos que não se incluem como opiáceos, como o fármaco butamirato, também o clobutinol e a cloperastina, que são fármacos que atuam diretamente no centro da tosse, mas não são opiáceos. Já os antitussígenos periféricos, eles podem atuar
Alguns vão atuar na tosse produtiva e alguns na tosse não produtiva. E se diferenciam em diversas classes, como expectorantes, hidratantes, anestésicos locais, broncodilatadores, antitussígenos locais e mucolíticos. Vamos falar sobre cada uma dessas classes agora. Os expectorantes, eles são agentes que vão estimular a eliminação dos fluidos que estão presentes no pulmão. Então, eles são indicados para a tosse produtiva. Vão facilitar a retirada desse muco, deslocando tanto o muco como algum outro irritante até a faringe, para que ela seja expelida ou até mesmo deglutida. Nós, como eu falei para vocês, utilizamos esse medicamento quando tem secreção, mas quando tem pequena quantidade de secreção, não quando tem muita. Entre esses fármacos, nós temos o Ambrexol, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, bromexina, iodeto de potássio e a guaifenesina. Os hidratantes, eles têm uma ação demulcente. E o que é essa ação demulcente? A ação demulcente, pessoal, é a formação de um filme calmante sobre a membrana mucosa, aliviando a dor, a irritação e também a inflamação. E isso diminui a frequência e a gravidade, além da frequência da duração, melhor dizendo, dessa tosse. Como agentes mais comuns, nós temos a água, as soluções salinas, como o soro fisiológico, glicerol e o mel, que também atua com essa ação. É claro que o mel nós vamos fazer utilização como eu vou falar, oral, né? E é até interessante porque provavelmente quando você está com tosse, tua mãe falou assim para você: pega uma colherzinha de mel, e você não acreditou que fazia efeito contra a tosse, né? Tenho certeza. Mas faz, agora vocês sabem, o mel é hidratante e ele auxilia na diminuição da tosse. Por isso, agora vocês sabem até por quê, vocês vão poder explicar para a mãe de vocês por que os hidratantes, por que o mel, desculpa, atua na tosse. Lembrando que a água é utilizada muitas vezes o vaporzinho da água para auxiliar também na forma oral. A água auxilia, quando a gente toma água, nós auxiliamos a retirada de muco, auxiliamos a diminuição da tosse e é muito importante. Às vezes a gente não dá muito valor para isso. E a solução salina entra aí o processo de nebulização, tá? Que nós fazemos aí a inalação, né, para auxiliar também, e que acaba auxiliando também nessa demulcência do sistema respiratório. Os anestésicos locais, lá nos pulmões, no trato respiratório, além de bloquear a dor, eles vão aliviar a irritação nos receptores faríngeos. E isso faz com que diminua-se a tosse. Entre esses fármacos, o mais utilizado é a lidocaína, que vocês já sabem como que é o mecanismo de ação, né? Eu já expliquei para vocês em outra aula. Os antitussígenos locais, eles interrompem o reflexo da tosse no local de origem, então lá no pulmão, lá nos brônquios, nessa região. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter dois fármacos que atuam, né, dois fármacos principais, que são os mais prescritos no Brasil, a dopropesina e a levopropesina. A dopropesina, ela vai atuar aliviando o reflexo, porque ela realiza complexação com os receptores periféricos. Então, ela inibe esse reflexo para o sistema, né, local, para o sistema nervoso central também, para que não ocorra o estímulo da tosse. Não apresenta ação mucolítica, já vou explicar para vocês o que é essa ação, e ela também não tem ação narcótica, ou seja, ela não tem ação no sistema nervoso central como os opiáceos. A levodopropesina é um derivado da dopropesina, mas ela atua um pouquinho diferente.
ela inibe a liberação de neuropeptídeos sensitivos e também acaba, por causa dessa ação, inibindo a hiperreatividade brônquica. Então, ela também inibe a broncoconstrição um pouco. Os mucolíticos, eles são um dos fármacos mais indicados para tosse produtiva. Então, nós vamos utilizar em tosse com muco, com catarro. O que eles fazem? Eles vão facilitar a eliminação dessas secreções. Eles atuam diretamente sobre o muco, sobre a secreção, diminui a viscosidade dessa secreção e, consequentemente, nós conseguimos eliminar essa secreção mais facilmente. Então, essa é a ação dos mucolíticos. Nós temos o ambroxol, que também é expectorante, sim, ele atua nas duas frentes, como expectorante e como mucolítico. A acetilcisteína, que vocês provavelmente já viram alguém utilizando, tem xarope, ela também tem em sachê para dissolver em água, é bem utilizado essa acetilcisteína. E também nós temos a carboxisteína, que também é bem utilizada. Uma coisa que sempre gosto de falar quando eu falo de fármacos para tosse é que, até esqueci de falar quando falei dos expectorantes, então anotem aí. Não é indicado, né? As pessoas, os médicos não indicam, e até por causa do efeito, não se indica expectorante concomitantemente com antitussígenos que têm efeito no sistema nervoso central. Por quê? Porque o expectorante ele vai estimular a tosse para a eliminação do catarro. Ele entra aqui na parte de antitussígenos, mas na verdade ele atua como antitussígeno somente depois que o catarro foi eliminado. Ele estimula a eliminação de catarro e isso faz com que você pare de tossir, por exemplo. Então, nós temos uma ação que estimula a tosse. Não podemos utilizar um antitussígeno do sistema nervoso central que inibe, porque eles vão ter ação diferente. Então, não se utiliza. Até vou colocar essa pergunta lá no nosso questionário. Podemos utilizar antitussígeno do sistema nervoso central juntamente com o expectorante? Eu vou até anotar aqui, ó, para lembrar de perguntar para vocês no questionário. Vou ver quem que vai acertar essa questão. Outra coisa, eu não acho proveniente, não acho aconselhável indicar antitussígeno do sistema nervoso central como mucolítico, porque aqui o mucolítico ele diminuiu a viscosidade e ele precisa ser eliminado, então precisa se tossir para eliminar, né, essa secreção. Se você utilizar um antitussígeno, não vai ter eliminação da secreção e não é bem visto isso. Nós precisamos eliminar a secreção. Melhor, sempre pensem assim. Antitussígeno do sistema nervoso central só é indicado para tosse não produtiva. Se tem muco, não utiliza esse sistema nervoso central. Simples assim, tá bom? Não vamos esquecer disso. E antes de finalizar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre inalação. Provavelmente vocês já viram indicação de Atrovent mais Berotec, né? É uma coisa bem comum para fazer inalação. E muitas vezes surgem algumas dúvidas. Qual que eu coloco 20 gotas, qual que eu coloco 2 gotas? Nós temos que cuidar muito disso, pessoal. O Atrovent, que é o hipotrópio, ele é um agonista muscarínico. Lembra? Eu falei para vocês que ele não tem tanto efeito sistêmico, tá? Então, ele não tem tanto efeito adverso. Nós temos utilização aí, dependendo, se for um adulto, por exemplo, olha aqui, até coloquei a posologia aqui para vocês.
até 40 gotas. Então, não tem efeito adverso tão comum. É indicado até para crianças menores de 6 anos, né? Claro que uma quantidade menor de gotas, mas pode ser indicado. Já o Berotec, ele é um agonista beta-adrenérgico. Lembrem-se, agonistas beta-adrenérgicos causam taquicardia, causam arritmia. Então, não se deve utilizar em crianças menores de 12 anos. É claro que somente com prescrição médica e em casos extremos. Caso contrário, não se utiliza Berotec. E em adultos, sim, a ação em 2 a 5 gotas já tem ação. A bula fala que nós podemos utilizar até 20 gotas, mas pode causar arritmia. Então, normalmente as prescrições vêm aí de 2 a 5 gotas para o adulto. Cuidado, pessoal, cuidado para não confundir. Pode acontecer de confundir, mas vocês já imaginaram colocar 40 gotas de Berotec em vez de colocar 40 gotas de Atrovent? Cuidem com isso. Eu não coloquei o fenoterol, que é o Berotec, lá no agonista beta-adrenérgico, porque eu esqueci, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que ele atua dessa forma. Então, pessoal, essa é a última aula do nosso semestre. Eu já vou disponibilizar para vocês o questionário. Qualquer dúvida, como sempre, me mandem mensagem, me mandem e-mail. Estou à disposição. Tenham uma boa semana, bom final de semana e até mais.